E a gente começa o Jornal Jovem Pan falando sobre educação básica. Yasmin Costa chegando ao vivo com as informações pra gente. Yasmin, uma ótima noite a vocês. O que os ministros do STF decidiram sobre esse direito das crianças brasileiras, hein? Oi, Lívia. Boa noite para você também, para o Daniel e para todo mundo que está com a gente na edição de hoje aqui do Jornal Jovem Pan. Decidiram o seguinte, que a educação básica, que o poder público pode sim determinar que os estados e municípios precisam garantir vagas em creche e em pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos. Esse foi um julgamento que começou ontem lá no Supremo Tribunal Federal. Tratava ali de um caso concreto do município de Criciúma, em Santa Catarina, que foi ao Supremo Tribunal Federal questionar uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que obrigou o município a reservar uma vaga em creche para uma criança. O município alegava que isso não poderia acontecer porque comprometeria ali os recursos financeiros do ente ali municipal, e aí chegou ao Supremo Tribunal Federal com esse recurso, mas que não foi acolhido pelos ministros. Todos votaram já, o julgamento terminou hoje, na tarde de hoje. Eles decidiram que é obrigação do poder público garantir sim essas vagas para crianças de 0 a 5 anos. O relator desse caso é o ministro Luiz Fux, e ele firmou ali um entendimento que foi analisado hoje e acabou sendo derrubado. A princípio, Fux queria limitar esse direito de reserva de vaga às pessoas que entrassem na justiça porque abordando ali, dizendo que realmente não haviam conseguido da maneira administrativa essa vaga e que também não tinham condições financeiras para pagar ali estudos para as crianças. Só que essa tese levantada pelo ministro Luiz Fux não foi acolhida, foi derrubada pelos ministros do STF e ficou valendo uma tese do ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive a gente separou a fala do ministro Luiz Roberto Barroso quando ele diz como que vai ficar essa situação aqui no país. Vamos acompanhar. A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. E 3. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Pois é, com esse julgamento, toda essa tese aí aceita pelos ministros do STF tem repercussão geral, como eles dizem juridicamente. O que significa isso? Essa decisão adotada pelos ministros do STF vai valer para todos os casos que tramitam no Poder Judiciário e que tratam desse mesmo tema. No finalzinho ali do julgamento, o relator do caso, como eu disse, o ministro Luiz Fux, ele falou que essa garantia do direito à educação é uma garantia constitucional e não pode ser ali dispensada às crianças. A gente também tem uma fala de Luiz Fux, vamos ouvir. A criança tem direito subjetivo à creche. Isso, certamente, enquanto vigorar a Constituição Federal Brasileira, vai vigorar esse precedente. Então a gente vai discutir com os nossos comentaristas na primeira rodada de opinião aqui do Jornal Jovem Pan essa decisão, um resultado desse julgamento no STF. Conosco hoje Miguel Daúde e Cristina Grêmio. Uma ótima noite a vocês. Começo com você, Cris. A Yasmin bem explicou para a gente que os ministros decidiram que a garantia de acesso à educação básica aqui no Brasil é um dever constitucional e incondicional. E seguindo o entendimento de Luiz Fux, relator da ação, a falta de recursos dos estados, do poder público, não pode ser um motivo que inviabilize o acesso dessas crianças e adolescentes a essa educação infantil, a essa educação de base. Aí eu te pergunto, Cris, o município tem o dever constitucional de garantir o acesso à educação de base, essa educação até os 14 anos. Caso o município não tenha condições e comprove isso, será que isso pode cair no colo de estados e também da União?
Olha, os questionamentos jurídicos são bem amplos, né? Boa noite, Lívia, a você, Daniel, Miguel Daúde, nossa audiência. A gente vê essa discussão de muitas décadas para cá, parece que é uma discussão eterna, né? Há vários municípios com dificuldades de construir creches e de garantir a quantidade de vagas necessárias para todas essas crianças na faixa etária até os 5 anos, e os pais, se não entram na justiça, vão retardando a entrada da criança no colégio, na creche, né? É o que acontece normalmente. Agora, eu achei importante que acho que foi o ministro Barroso ali, que simplesmente leu o que está ali na Constituição, que é meio óbvio, e dá ao município essa obrigatoriedade sem que os pais precisem ir buscar o judiciário, porque isso de imediato já vai provocar atraso na entrada da criança na creche, e às vezes os pais precisam que a criança esteja num local seguro, né, e bem atendida para poderem trabalhar. Não é todo mundo que consegue deixar filho com um avô, com um tio, enfim, com algum conhecido para poder trabalhar. Só é lamentável, né, que a gente ainda tenha que ter esse tipo de discussão no Brasil no nível judiciário. O poder público deveria ter, e isso cabe não só ao executivo, também ao legislativo, porque são os parlamentares, no caso dos municípios, os vereadores, que definem aonde vai ser gasto o dinheiro que o município arrecada, seja em impostos, seja através de verbas que vêm do Estado ou do governo federal. E aí, se a decisão por distribuição desse bolo de dinheiro não é prioritária para a educação, para a saúde, para essas áreas que realmente demandam muito, é óbvio que vai faltar. Então, há municípios aí que estão pecando por isso. Agora, a gente sabe que tem muitos municípios que não se sustentam. A pergunta que fica no ar é por que se tornaram independentes se não tinham condição de se sustentar? Pois é, justamente sobre essa questão que eu quero tratar com Miguel Daúde. Miguel, olha só, esse cenário de judicializar vagas em creche, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo já é antigo. Em 2011, 170 mil crianças estavam na fila para creche. Depois houve um trabalho da prefeitura e isso foi sendo reduzido aos poucos. Em 2020, cerca de 10 mil crianças estavam na fila. Agora, essa situação fiscal de muitos municípios pode estimular um debate acerca de uma eventual mudança na Constituição, especialmente por conta desses municípios menores, como bem destacou a Cris? Boa noite, Daniel, boa noite, Lívia, e boa noite, Cristina. O que ocorre com os municípios, né? Os municípios, eles têm uma eleição, que a primeira coisa que eles prometem? Construir creche. Construir creche até é possível você construir. O difícil, se você não tiver uma programação tributária e recursos, você não consegue manter, né? Então, os municípios, eles estão em situação que a forma política que os prefeitos agem, como eles se manifestam diante da população para prometer aquilo que no longo prazo eles não teriam condições de atender, exatamente o que aconteceu nesse caso de Santa Catarina. O prefeito alegou, olha, eu não tenho como manter essa criança na creche. Agora, é um absurdo, a Constituição é clara, transparente, e tem que arrumar um jeito. Os políticos têm que começar a pensar de que a sua ação tem consequências na parte social. E a questão de creche é uma delas, Daniel. Eu acho que tem que ser realmente atendido. O STF fez muito bem de determinar, com um efeito geral, esta posição de que criança tem que sim estar na escola.